capítulo de número 63, versículo de número 1. A palavra do Senhor está escrita assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplai no Teu santuário, e vi o Teu poder e a Tua glória, porque o Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão, eu Te louvarei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano, e de gordura a minha boca Te louvará com alegres lábios. Feche sua Bíblia e oremos. Senhor Deus, uma vez mais nós Te damos a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, porque sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que não há quem possa impedir o Teu agir quando o Senhor se levanta a favor dos Teus filhos. Portanto, ó Pai, que esta noite o Senhor possa fazer com que haja um divisor de águas na vida de todos nós, para que possamos, Senhor Jesus, desfrutar sempre do melhor daquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja. Sê conosco, nos abençoe, e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, glorificando ao Senhor. Amém. O livro de Salmos é um livro que mexe com o nosso emocional, é um livro que realmente mostra para nós palavras que vêm para trazer um tipo de conforto, um certo alívio, em meio a algumas atribulações que nós estamos vivendo nos dias ao qual está previsto para nós viver. Uma fase talvez que realmente nós não esperávamos, mas nós sabemos que veio de encontro às nossas vidas para que possamos realmente crescer e entender o verdadeiro plano de Deus. E quando nós começamos realmente a recitar esses salmos, ou orar, ou cantar cânticos, os nossos lábios, eles se enchem realmente de alegria, porque nós sabemos que tudo que nós estamos fazendo é por aquele que nos amou incondicionalmente, ao ponto de poder morrer, para trazer a salvação para mim e para você, e tudo isso alegra o meu coração, porque eu sei que Jesus, Ele ama um verdadeiro adorador, eu sei que Jesus, Ele ama aquele que tem um coração quebrantado, eu sei que Jesus realmente Ele está disposto a mudar toda a sorte de bênção daqueles que realmente se posicionam com a vontade de poder entregar a Deus aquilo que Ele merece receber. E quando nós lemos os salmos, nós vemos que são palavras que mexem com o nosso interior, mexem com o nosso emocional e nos fazem crescer, nos fazem realmente sonhar com o amanhã, ou com aquilo que um dia já foi vivido no passado, porque nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Ele não tem mudança, Ele não é imutável. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O que nós, homens, prometemos, muitas vezes não conseguimos sustentar sentado, mas o Deus que você serve, que você veio adorar, aqui esta noite você pode ter a certeza, o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e justo, para poder completar a boa obra a qual Ele começou na minha vida e na sua vida. Só que às vezes nós precisamos entender que algumas provações virão sobre as nossas vidas, e quando nós somos provados, quando nós entramos em uma batalha, o gostoso é você sair vitorioso dela, sim ou não? É claro que sim. Quando nós entramos numa batalha, o nosso intuito é realmente ganhar, o nosso intuito é realmente vencer.
O nosso intuito é realmente poder entender o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida e a gente conseguir sair vitorioso, porque quando nós não saímos vitoriosos, nós ficamos tristes, nós ficamos realmente olhando a situação e falamos: puxa, por que eu não consegui vencer? Mas eu não venci porque houve alguma falha no meu percurso, aonde eu não tive realmente uma estratégia adequada para que eu pudesse sair vencedor. Só que quando eu começo a aprender isso, eu vou buscar as minhas forças em quem? Em Deus, porque Ele vai me direcionar realmente naquilo que eu errei, para eu começar novamente o meu caminho, sem erros, sem falhas, e alcançar o meu objetivo, glorificando ao Pai. Quando eu começo a entender isso, eu vejo que o segredo da minha vitória, o segredo da tua vitória, não está na sua capacidade humana de solucionar os problemas, mas o segredo da tua vitória está no nome do Senhor Jesus, que te formou, que te criou e que está aqui no nosso meio esta noite. Quando nós temos uma vida plena de adoração, nós não estamos importando por aquilo que nós conquistamos nessa terra. Quando nós realmente temos uma vida plena, voltada para poder viver a eternidade ao lado do Pai, tudo aqui nós sabemos que é passageiro. Por isso a palavra de Deus fala para mim e para você: não ajunteis tesouros nesta terra, aonde a traça vai comer, aonde o ferrugem vai destruir, aonde os homens minam e roubam, mas ajunteis tesouros aonde? No céu, porque lá ninguém vai roubar o teu tesouro, lá a traça não vai poder corroer aquilo que você está reservando para a eternidade, lá não haverá ladrão para roubar aquilo que você está conquistando diretamente com Deus, porque ali vai ser um ambiente completamente transformado pelo Pai, para que nós possamos viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para nós termos uma vida cheia de alegria, nós precisamos buscar o quê? A fonte. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: busque a fonte. Mas fale com fé, olha para ela assim e fala assim: busque a fonte da alegria. Mais uma vez para você aprender. Olha para ela com autoridade, aponta o dedo assim no nariz dela, assim, ó, se for possível. Se ele não quiser que você aponte o dedo, pegue no ombro dele, chacoalhe, mas fala assim para ele assim: olha, você precisa buscar a fonte com alegria. Meu Deus, imagina Deus olhando lá do céu para mim e para você e falando: que desânimo é esse? Você está liberando uma palavra para poder mudar, para poder transformar, para poder trazer alegria no meio do meu povo. E o povo pega e fala assim: eu quero que você transforme tudo em alegria. Alegria assim? Não, alegria é algo esfuziante, algo que você não consegue se conter. Alegria no Senhor, Ele diz, é a nossa força. E nós precisamos entender que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós temos uma força sobrenatural. Sabe por quê? Porque eu não estou procurando, mas eu já achei a fonte da minha alegria. E a fonte da minha alegria é Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. E por isso eu sou alegre, porque Jesus, Ele está realmente me direcionando a viver coisas novas. E assim será a toda manhã, se renovará sobre a minha vida, se renovará sobre a sua vida. Deus, Ele está com saudades de pessoas que o busquem verdadeiramente. Tem alguém aqui que quer buscar a Deus verdadeiramente essa noite? Tem alguém aqui que quer se alegrar aos pés do Senhor essa noite? Então entenda de uma vez por todas, Deus vai mudar a sua sorte de bênção. Só que para buscar a Deus, nós não podemos ter pressa. Para buscar a Deus e essa fonte, nós precisamos realmente buscar com calma e com desejo. Não dá para buscar de qualquer maneira. Não dá para nós buscarmos uma fonte apressadamente, porque se nós buscarmos uma fonte apressadamente, nós não vamos achar. Ela vai passar batido e nós não vamos conseguir realmente achar a razão daquilo que Deus já estabeleceu para ser vivido por nós, porque nós estamos com pressa e nós precisamos acalmar o nosso coração. Hoje em dia as pessoas elas vivem uma vida de ansiedade. As pessoas elas recebem uma palavra profética, elas já querem que as coisas aconteçam amanhã. Só que não é dessa forma, não é dessa maneira.
Há um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz, há um tempo para plantar, mas também há o tempo de colher. Hoje você pode estar plantando, você pode não estar vendo a semente a qual você lançou em terra, mas você pode ter a certeza, ela já está crescendo fora dos teus olhos, ela já está enraizando, e quando menos esperar, ela vai apontar para cima da terra, e você vai falar, de fato, aquilo que eu plantei nasceu, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A Bíblia mesmo fala, Paulo ele relata isso para nós, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Ou seja, você está plantando aqui a sua semente todas as vezes que você vem. Você está falando para Deus, Deus, eu estou plantando, eu estou semeando. E quando você começa a orar, a sua lágrima cai, e as suas lágrimas estão regando as tuas orações, as tuas petições. Mas saiba que Deus vai dar o crescimento naquilo que você está pedindo. E por isso nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma, porque a palavra do Senhor fala lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes entregai as suas orações, as vossas petições através das orações, súplicas e ações de graça, e o Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Eu preciso entender isso, que quando o meu coração está guardado em Cristo Jesus, eu não ando numa vida de ansiedade, mas eu ando calmo, porque eu sei que tudo vai acontecer no tempo determinado, no tempo marcado por Deus. Não é com a minha força, não é com a força dos meus braços que eu vou alcançar o objetivo a qual eu quero. Eu pedi, eu descansei. Eu pedi, Deus abriu. Eu orei e Deus respondeu. Assim deve ser o nosso pensamento, entendendo verdadeiramente o verdadeiro propósito de Deus. Deus ele quer enxugar as lágrimas de muitas pessoas que estão chorando nos dias de hoje, porque vivem uma vida ansiosa e não conseguem enxergar a solução dos seus problemas. E quando nós não conseguimos enxergar a solução dos nossos problemas, nós choramos e não conseguimos realmente desfrutar. Mas só que Deus ele quer enxugar a lágrima daqueles que têm buscado a tua face. Deus ele quer realmente matar a fome daqueles que estão precisando se alimentar. E Deus ele quer ressuscitar sonhos aqui esta noite, em nome de Jesus. Ainda que o teu sonho esteja dentro de uma lápide, Deus está falando para você, eu ressuscito sonhos, eu te coloco na minha direção, eu estendo as minhas mãos, eu te ponho de pé, e eu mostro para você que eu sou Deus. Mas sabe quando isso tudo vai acontecer na minha vida e na sua vida? Sabe quando Deus vai ressuscitar os nossos sonhos? Sabe quando Deus vai enxugar as nossas lágrimas? Sabe quando Deus ele vai saciar a nossa sede, matar a nossa fome? Quando nós vivemos aquilo que Jeremias 29, 13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que nós precisamos entender, que quando nós buscarmos ao Senhor, nós acharemos o Senhor. Quando nós buscarmos de todo o nosso coração. E aqui entre nós, quantas pessoas estão buscando a Deus por puro interesse? Quantas pessoas estão buscando a Deus apenas para solucionar problemas pequenos, que para Deus não é difícil? Quantas pessoas estão apenas ligadas nesta vida terrena e se frustram porque não conseguem alcançar o trono da glória, estão apenas iludidas por si próprias, estão apenas depositando a sua confiança nas suas próprias forças humanas. E quando você deposita a sua força na sua própria força humana, você se limita de viver algo novo de Deus, você se limita de viver coisas grandiosas que Deus ele tem estabelecido para ser vivido por você. Quando você realmente não entende o verdadeiro plano, o verdadeiro propósito de Deus, você começa a viver uma vida de religiosidade, aonde você não desfruta das promessas, porque você tem se prendido através de algo que você tem construído dentro de você. E quando você começa a construir algo dentro de você e não deixa Deus construir, é você que sofre, é você que perde. Você não consegue dar um passo sequer sem a direção de Deus, porque se Deus não é por nós, Ele nunca vai conseguir, nós nunca vamos conseguir andar.
E eu preciso entender isso, que Deus Ele é por mim a todo momento, a todo instante. Eu tenho que dar a Ele aquilo que Ele merece receber. Ele tem que estar em primeiro plano, em primeiro lugar. Nós temos que amá-lo acima de todas as coisas, porque se nós amarmos este mundo e não amarmos a Deus, ou as coisas que o mundo nos oferece, nós não estamos no mesmo plano, nós não estamos na mesma direção. Nós precisamos entender, Deus não quer religiosidade no nosso meio. E as pessoas elas estão querendo impor goela abaixo em nossas vidas uma religião. E religião ela mata, mas Jesus Ele traz vida e vida abundantemente para aqueles que creem nele. Por isso eu preciso entender. Deus quer liberar um poder sobre a sua vida. Deus Ele quer liberar sobre você algo novo. E qual é o poder que Deus Ele quer liberar sobre a minha vida? Qual é o poder que Deus Ele quer liberar sobre a sua vida? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim, ó, Deus, Ele quer liberar um poder sobrenatural em sua vida. Agora pergunta para mim, que poder, pastor? Só se todo mundo perguntar. O de amar como Ele amou. Será que nós conseguimos amar o próximo como Jesus nos amou? Será que nós conseguimos realmente liberar perdão como Jesus liberou perdão para mim e para você? Será que nós realmente conseguimos desenvolver uma nova trajetória de vida, a partir do momento que nós entendemos isso, a partir do momento que nós olhamos a situação? Aqui no Salmo 63, nós vemos Davi escrevendo um salmo, um homem que não era diferente de mim, não era diferente de você, mas você pode perguntar o que ele tinha de especial. Por que que ele alcançava realmente a atenção de Deus e eu não consigo alcançar aquilo que Deus Ele já estabeleceu para ser vivido para mim? A diferença é que o extraordinário de Davi era a maneira que ele buscava a Deus. E isso faz toda a diferença na vida de um cristão. É a maneira que nós buscamos ao Senhor. Como nós estamos buscando a Deus, vai acometer no meu futuro realmente aquilo que eu vou viver. Eu não consigo viver sem Deus. Eu não consigo viver de uma maneira à minha vontade. Se Deus não estiver na minha vida, eu vou sofrer danos. Eu preciso mudar. Deus quer se revelar a você como se revelou a Davi. Só que o problema são as barreiras que nós mesmos colocamos em nossas vidas. As barreiras que nós colocamos em nossas vidas nos distancia de Deus. Porque nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, eu sou pecador, não tenho palavras para poder adorar, eu não posso ir na tua casa porque eu estou vivendo uma vida de pecado. Nós precisamos mudar esses nossos pensamentos, nós precisamos realmente entender que buscar a Deus não é de qualquer maneira, mas é por paixão. Eu preciso estar apaixonado por Jesus. Eu preciso entrar num culto como esse com o meu coração realmente quebrantado e falar, Senhor, aconteça o que acontecer, eu estou ali para poder te adorar, para poder ser um verdadeiro adorador. Eu estou ali para poder buscar uma fonte que vai mudar a minha vida. Eu estou ali para poder buscar uma fonte que vai jorrar para a eternidade dentro do meu interior. Eu preciso entender que buscar ao Senhor não é de qualquer maneira. Existe uma forma ideal, porque a minha alma, a sua alma, ela tem esta necessidade. Ela tem esta necessidade de poder realmente engrandecer ao Senhor. Eu preciso realmente me extravasar, eu preciso me alegrar, eu preciso entrar na presença de Deus e falar, Senhor, eu quero que a minha vida seja transformada. Mas como que a minha vida vai ser transformada se eu não estou na presença de Deus? Se tudo para mim tira a atenção daquele que me gerou, daquele que me formou. Eu preciso realmente entender qual é o verdadeiro plano de Deus na minha vida.
Qual é o verdadeiro plano de Deus na sua vida? Eu vou pedir para colocar o fundo de novo que tirou aqui, ó. Qual é o verdadeiro plano que Deus estabeleceu para ser vivido por mim e por você? Nós não podemos buscar mais a Deus apenas com a nossa vontade humana. Nós precisamos buscar a Deus de uma forma diferente. Ele quer que nós venhamos mudar a nossa adoração. Não é mais algo humanizado, muito pelo contrário, é algo que às vezes nós precisamos sair da nossa racionalidade humana. Nós precisamos enxergar um outro plano de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender, como este salmo nos relata, que tudo pode ser mudado através do momento que eu realmente me achego a Deus. E quando eu me achego a Deus, eu fico perto da bênção dEle, e as bênçãos dele se aproximam de nós a partir do momento que nós realmente chegamos perto do abençoador. Não tem como as bênçãos de Deus me alcançar se eu estiver longe do abençoador. A palavra do Senhor diz lá em João 15, versículo 7, que se a palavra de Deus estiver em mim e Deus permanecer em mim, eu pedirei o que quiser e Deus fará por mim. Ou seja, eu preciso entender o verdadeiro propósito. Eu preciso entender o verdadeiro plano. Ninguém vai passar fome perto de Jesus, creia você ou não. Quando você se aproxima de Deus, as bênçãos começam a acontecer. Quando você se aproxima do Senhor, ninguém morre. Sabe por quê? Porque Jesus é vida, e vida abundante para aqueles que creem nele. Ninguém sai da presença de Jesus com as mãos abanando. Ah, você não está entendendo, eu vou parar de pregar. Jesus está falando para você esta noite: quando você entra na presença dEle, você não sai com a sua mão abanando. Alguma coisa Ele vai colocar nas tuas mãos. Você precisa entender, você precisa tomar posse, você precisa estar atento, ligado naquilo que está sendo proferido para a sua vida. Porque Jesus está falando: se você entrou na minha presença, você vai viver coisas sobrenaturais na sua vida, em nome de Jesus. Não tem como você não viver, não tem como você sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você entrou aqui para poder receber uma palavra que vem para te confrontar, mas para mudar a tua história e fazer você realmente corajoso e entender que existe um plano, existe um propósito de Deus estabelecido sobre a sua vida. E quando você entende isso e você toma posse desta promessa, você segura a sua promessa nas mãos e fala: eu não solto, ninguém me rouba, porque Deus me deu, Deus vai cuidar, Deus vai fazer crescer, e eu vou glorificar o nome dEle em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa existência. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle todas as coisas foram feitas, e para Ele nós fomos criados para o seu louvor, para a sua adoração. Ei, você que está aqui essa noite, você não é uma obra do acaso, você não é algo que o destino planejou, você foi gerado no coração de Deus para viver o sobrenatural dEle nesta terra. Você não é qualquer pessoa. Nós precisamos buscar a Deus por tantas coisas, e buscamos a Ele para resolver um problema de doença, de enfermidade, um problema de uma porta fechada, mas esquecemos às vezes de buscar a Deus realmente por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez por nós. Nós não buscamos a Deus por prazer. Muitas pessoas não buscam a Deus por prazer, mas por barganha. E nós precisamos mudar. Nós precisamos buscar a Deus por amor, por uma amizade verdadeira. Porque quando nós buscamos a Deus por uma amizade verdadeira, não tem como nós sofrermos. Nós iremos desfrutar de coisas maravilhosas, porque quando nós realmente depositamos uma confiança, quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, Ele não desampara os teus filhos. Pastor, como Deus não vai desamparar, se eu realmente estou buscando a Ele? O salmista diz, não precisa abrir, eu vou ler para você. Salmos 9:10 diz assim: em Ti confiarão os que conhecem o Seu nome, pois Tu, ó Senhor, nunca desamparastes os que Te buscam. Ou seja, Ele está falando: eu não desamparo aqueles que me buscam.
Deus está dizendo para você: você veio buscá-lo aqui essa noite. Então você pode ter a certeza, você nunca vai ser desamparado. Ele vai sempre te sustentar com a sua destra poderosa. Se você tropeçar, Ele vai estar ali para te colocar de pé. Se você entristecer, Ele vai estar ali para te alegrar. Se você perder uma batalha hoje, Ele vai falar: não tem problema, amanhã você vai vencer, porque eu vou te ensinar a ser vencedor. Se você perdeu sonhos, Ele fala: levante a cabeça, restaura a tua alegria, porque eu ressuscito sonhos, eu trago alegria onde havia tristeza, eu trago vida onde havia morte, eu sustento você até o dia final que eu reservei para buscar você. Por isso busca ao Senhor a todo tempo, não se sinta desamparado. E eu sei que muitas pessoas estão se sentindo desamparadas. Eu sei que tem muitas pessoas que estão realmente vivendo uma vida como se Deus tivesse virado as costas para ele, porque começam a dar ouvidos àquilo que as pessoas dizem. E infelizmente, quantas pessoas são usadas, não por Deus, mas pelo inimigo, para querer nos desanimar, para querer chegar diante de nós e falar: não vai dar certo, querer olhar para nós e falar: ei, tá tudo na sua vida, está tudo de ponta cabeça. Olha como você está vivendo, olha só a sua trajetória. Ainda usam a própria Bíblia para usar o Salmo 105:15 e falar: aonde está o seu Deus? Por que você está passando por tudo isso? Só que as pessoas não sabem a nossa conduta, e não sabem que quanto mais perto de Deus, o vendaval ele fica muito mais forte, a tempestade ela é muito pior. Nós somos comparados como um caniço do deserto. E o que é um caniço do deserto, pastor? O caniço do deserto é como se fosse o bambu aqui do nosso país. E quando vem a ventania, como o bambu fica? O vento sopra, ele assovia e ele acaba se inclinando. Se você vê uma toceira de bambu aí no meio do mato, você vai ver que quando vem aquela tempestade, o vento forte, ele até se dobra, ele fica ali dobrado. E depois, quando o vento passa, as águas vão pingando dele, e ele vai de novo se colocando de pé. Às vezes eu e você também somos assim. O vento vem e ele nos coloca prostrado. Só que nos colocar prostrado não é sinal de derrota ou de perda. É que quando a tempestade vem, quando a luta vem, quando a adversidade vem, nós nos ajoelhamos aos pés do Senhor. Só que quando Ele olha para nós, uma sinceridade em nosso coração, Ele coloca as mãos dele nas nossas e fala: filho, se levanta novamente. E nós nos levantamos e nos colocamos de pé, muito mais fortalecido do que no momento que nós começamos a nossa trajetória, porque nós servimos a um Deus que tudo pode, nós servimos a um Deus que está olhando para nós nesta noite e que está realmente direcionando para que você venha viver o sobrenatural daquilo que Ele tem preparado, daquilo que Ele tem reservado para você. Quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, Ele não desampara os teus filhos. Então, se você até hoje não buscou ao Senhor verdadeiramente, eu convido você a rasgar o teu coração e a entender que a tua busca de uma maneira verdadeira vai mover céus e terra ao seu favor. Você vai ver que virão as lutas, as tempestades, as tribulações, mas você estará tão amparado em Cristo Jesus que você não vai afundar, porque Ele é o teu rochedo seguro, Ele é aquele que vai te sustentar de pé. Cristo está aqui para poder te ajudar a permanecer de pé na presença dEle, vivendo o sobrenatural daquilo que Ele reservou para aqueles que o amam. Ele te sustentará, Ele não vai te deixar caído, Ele não vai te desanimar em momento nenhum. A sua força está em Cristo e não na sua capacidade de querer fazer alguma coisa. Só que nós precisamos entender que existem duas trajetórias, e nós precisamos escolher uma. Não dá para nós vivermos uma vida como ímpio, porque o soberbo, ele não se lembra de Deus, mas aqueles que são fiéis ao Senhor vão lembrar de Deus a todo momento, a todo instante. Porque o soberbo, ele bate no teu coração e nos seus braços, e ele fala: foi eu que conquistei, foi eu que fiz, eu não acredito no Deus que você serve. Mas nós precisamos realmente ter a humildade o suficiente de reconhecer que sem Deus nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum.
que sem Deus nós iremos apenas ficar patinando no mesmo lugar, nós não vamos alcançar os nossos sonhos, nós não vamos conseguir vencer nenhuma batalha. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida soberba, nós estamos vivendo uma vida conforme aquilo que nós queremos. Então eu preciso mudar o meu pensamento, porque o ímpio torna a mentira em verdade para si próprio, e nós não podemos viver como ímpio. Nós precisamos mudar o nosso pensamento, nós precisamos entender que realmente Deus ele nos criou para sermos justos, Deus ele nos criou para sermos criaturas diferentes, Deus nos criou para que possamos realmente viver os milagres dele. Mas olha só como o ímpio vive. Salmos 10, versículo 4, a seguir está escrito assim a palavra do Senhor: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, não há lugar para Deus em todas as suas cogitações, os seus caminhos são sempre prósperos, as tuas leis estão acima dele, fora da sua vista, trata com desprezo os seus adversários, e diz em seus corações: não serei abalado, nunca me verei na adversidade. Olha só o que ele está dizendo, ele está batendo no seu peito, está dizendo assim: olha, eu conquisto, Deus não precisa fazer nada para mim, porque as forças das minhas conquistas estão naquilo que eu faço, e não naquilo que Deus ele estabeleceu para ser vivido por mim. Então às vezes as pessoas elas acabam olhando para o ímpio e falam: eu quero ser igual ao ímpio. Está errado, nós não podemos ser igual ao ímpio. Nós temos Jesus e ele diz para eu e você se espelharmos nele. Paulo mesmo diz: sede meus imitadores assim como eu fui de Cristo. Ou seja, nós temos um exemplo, nós temos Cristo para poder ser o nosso exemplo e para nós seguirmos. Se as pessoas aqui da terra elas têm os seus super-heróis em quadrinhos, se as pessoas aqui da terra elas têm as pessoas que elas colocam a sua alegria, nós temos um Deus que nós servimos e que depositamos a nossa total confiança, e que esse sim é o nosso herói, esse sim é aquele que morreu para trazer a salvação, esse sim é aquele que veio para trazer vida e vida abundante em todos os sentidos para aqueles que creem no Senhor. E por isso nós precisamos buscar ao Senhor, por isso nós precisamos voltar a ter sede do Deus vivo a qual nós servimos. Não dá mais para viver da maneira que nós estamos vivendo, nós precisamos ter esse anseio, nós precisamos ter essa alegria, nós precisamos depositar a nossa confiança realmente em Deus e viver o sobrenatural daquilo que Ele tem preparado, porque às vezes nós buscamos apenas migalhas, só que Deus ele tem algo maior a ser liberado para você, e você não está entendendo aquilo que Deus está dizendo para você, que Deus está preparando para você, que Ele tem um rio, Ele tem um manancial de águas vivas fluindo do interior da sua existência para que você desfrute de coisas grandiosas. Só que você, em meio aos seus olhares humanos e físicos, você está olhando a prosperidade do ímpio, a riqueza do ímpio, e os seus pés acabam se resvalando dos caminhos de Deus, e você não consegue entender por que essas coisas não acontecem em minha vida. Nós precisamos mudar. A mulher samaritana, ela queria apenas sobreviver, ela queria apenas buscar ali um pouquinho de água, em meio ao sol escaldante do meio-dia, para que ela pudesse saciar a sua sede. Só que ela teve um encontro com Jesus, e Jesus olhou para ela e falou: dá-me de beber. E ela, em meio à sua arrogância e impiedade, ela olha para Jesus e fala: como pode tu, sendo judeu, falar com uma samaritana? Aí Jesus olha para ela e fala: se tu souberes quem eu sou, me pediria água, e eu te daria uma água que jorraria para a eternidade. Só que às vezes as pessoas elas querem tirar um pouco do foco da maneira que aquela mulher falou. Mas ela não falou assim nessa calmaria. Ela chegou para Jesus e falou: tu sabes que nenhum homem fala com mulher. Tu estás aqui vestido de rabino, de mestre, e você não sabe que a lei proíbe você realmente de conversar com mulheres. O que você quer realmente não é água, você quer se deitar comigo, numa arrogância total.
E Jesus olhou para ela e falou: você não está entendendo nada, filho, porque o que eu tenho é algo maior a te dar. Filha, o que eu vou liberar sobre a sua vida vai transformar a sua família. Filha, o que eu tenho para te oferecer é algo muito maior do que você já viveu. Filha, se tu conheceras quem eu sou, você que me pediria água e eu te daria algo para poder te levantar e mudar a tua história. Naquele momento ela se quebranta, sabe por quê? Porque Jesus entrou na vida dela, mudou a situação, e assim Ele quer fazer comigo e com você. Aquela mulher, ela só queria sobreviver. E quantas pessoas chegam diante de Jesus e falam assim para Jesus: ah, Jesus, eu sobrevivendo tá bom, eu tendo um carrinho tá bom, eu tendo uma casinha tá bom, ah, Jesus, eu tendo um pouquinho de comidinha na minha geladeira, no meu armário, tá bom, dá para mim sobreviver. Ei, está errado, é um pensamento errado. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para viver. Jesus está falando: eu vim para que você tenha vida, e vida abundante, em todos os sentidos, em todas as áreas, seja material ou espiritual. Jesus, Ele quer te dar o melhor. Jesus, Ele não quer que você seja um sobrevivente nesta terra, mas Jesus, Ele quer que você viva a abundância daquilo que Ele tem reservado, daquilo que Ele tem preparado para você. Pastor, mas como eu posso buscar uma segurança em meio ao problema que nós estamos vivendo? Pastor, como eu posso ter essa segurança em meio a essa situação? É questão de fé, porque se eu não tiver fé, eu não vou conseguir viver as promessas do Senhor. Certa vez, um evangelista, ele saiu daqui de São Paulo, ele foi para uma cidade de Minas Gerais, para poder evangelizar. E andando nas ruas da cidade de Minas, numa cidadela, ele começa a pregar o sermão da semente da mostarda. E ele fala: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês pedirão ao monte, e ele se lançará de um lado ao outro. E ele começou a pregar sobre fé naquela cidade, para poder exercer a fé daquelas pessoas. Só que ali tinha um delegado e um padre, quase fazendo um conchavo. Eles estavam dizendo ali, já olharam aquele homem, chegaram diante dele e falou para aquele homem: olha, se até amanhã ao meio-dia, agora é meio-dia, se até amanhã ao meio-dia você não orar ao seu Deus, e aquele monte não sair daquele lado e vir para o outro lado, você sairá daqui envergonhado desta cidade. Porque você não está dizendo que se todos aqui tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás ao monte: lança-te de um lado ao outro, e ele se lançará? Então eu quero ver você exercer a sua fé. E saíram rindo daquele homem, saíram dando risada dele. Falou: até parece que aquele monte vai se transmutar de um lado para o outro. Começaram a rir, e aquele homem apavorado chegou dentro da casa, falou: mulher, pega as malas, arruma as roupas e vamos embora, porque o delegado e o padre chegou até a mim hoje, a hora que eu estava evangelizando, falando do grão de mostarda. Ele disse que se aquele monte ali não sair daquele lado e for para o outro lado, nós sairemos daqui envergonhados. Aí a mulher olhou para ele e falou: seu frouxo, vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar, porque se você pregou, Deus vai fazer. Ou então nós voltamos para o mundo. Ou seja, ela ativou nele uma atitude de fé, e naquele momento os dois dobraram os joelhos no chão e começaram a orar. E ele diz que de vez em quando ele erguia a cabeça assim, ele via aquele monte lá, e as horas passando, e a mulher, ela não levantava o rosto do chão de jeito nenhum, mas ela permanecia em oração ali constante ao Senhor, ao ponto que uma hora começou a vir um vendaval, uma tempestade, e aquele homem começou a ver os barulhos, e ele falou: Deus está enviando uma chuva, então eu acho melhor agora a gente fugir em meio à chuva, em meio à tempestade, porque ninguém vai nos ver. Só que ela falou assim: não, nós vamos orar. E quando foi na madrugada, o delegado e o padre bateram na porta daquele homem e falaram para ele assim: oi, abra a porta, nós precisamos falar com você. E ele abriu a porta, e os dois chegaram para ele e falaram: oi, pode parar, não precisa mais orar, porque houve uma chuva como nunca teve antes aqui na cidade, e olha só, o
monte já está quase todo do outro lado, agora nós cremos que você serve um Deus verdadeiro. Aí ele se encheu de coragem, ele falou: vocês só voltem aqui no meio-dia de amanhã, porque eu tenho até o meio-dia para orar, para que o monte inteiro esteja do outro lado. Ou seja, Deus ele honra a oração e a fidelidade de um povo realmente que busca a tua face. Não tem como nós vivermos sobrenatural se nós não exercemos a nossa fé. Às vezes as coisas que estão acontecendo na sua vida é para que você tenha uma fé realmente exercida e firmada em Deus. Às vezes as coisas que acontecem no nosso meio é para que nós realmente venhamos tomar um posicionamento para poder viver coisas novas que Deus está preparando para ser vivido por cada um de nós. Só que nós não entendemos, nós ficamos ali na mesmice, nós não conseguimos desfrutar das promessas, porque nós não confiamos verdadeiramente naquilo que está escrito da parte de Deus. E o historiador aos Hebreus diz, capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Ou seja, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você almeja algo da parte de Deus, você tem que começar a exercer a sua fé. Não dá para você realmente apalpar as coisas que você quer se você não exercer a sua fé. E se tudo às vezes está de ponta cabeça, é porque está faltando um pouquinho de fé na sua vida, um pouquinho de relacionamento verdadeiro, de um relacionamento genuíno com Deus, para que você possa viver uma transformação, para que você possa desfrutar do melhor de Deus. Ei, não seja mais seduzido pelo pecado, porque se você for seduzido pelo pecado, o pecado vai te afastar cada vez mais de Deus. Quantas pessoas deixam o pecado seduzi-las? Quantas pessoas deixam o pecado entrar e o pecado começa a seduzir, e você fala: tá bom, eu não vou me afastar de Deus, eu sou forte. Está errado, você vai se afastar, porque o pecado vai te seduzir e te levar para longe de Deus. E nós precisamos fazer a diferença. Davi, ele pecou, sim ou não? Mas ele tinha um coração segundo o coração de... Ou seja, ele pecou, mas o que me alegra é que ele não se afastou do Senhor. E em todas as vezes que ele pecava, ele buscava mais a Deus. A diferença de Davi para nós hoje é essa, que às vezes as pessoas pecam, e em vez de buscar mais a Deus para que Deus possa perdoar e se fortalecer, para que você não caia lá na frente, porque o nosso inimigo, ele é um estrategista de guerra. Ou você pensa que ele chega diante de você, te traz uma adversidade, você vence ele e amanhã ele se cala e nunca mais aparece para a sua vida. Muito pelo contrário, nós temos prova disso. Se ele tentou ao próprio Jesus, quanto mais a eu e você. Ou nós achamos que somos melhores que Jesus? Lógico que não. Ele tentou a Jesus ali quando Jesus saiu do deserto. Ele pediu para que Jesus falasse para as pedras se transformarem em pão. Ele pediu para que Jesus se lançasse do pináculo do templo. Ele pediu para que Jesus se prostrasse e o adorasse. Só que em todas essas tentações, Jesus não cumpriu aquilo que ele falou. E olha que ele pegou palavras bíblicas para falar para Jesus. Está escrito, Jesus, que se você tiver fome e pedir para essas pedras se tornarem pães, elas vão se tornar. Aí Jesus olha para ele e fala: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí ele leva Jesus no pináculo do templo e fala: está escrito, Jesus, lá no Salmo 91, que se você se lançar daqui abaixo, o Senhor dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que te pegue e não te deixe tropeçar em nada. Aí Jesus olha para o diabo e fala: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele leva ele num monte mais alto e fala: olha, está vendo? Todos os reinos da terra eu posso te dar, se prostrado me adorar. O diabo não tem nem a chave do inferno, quanto mais o reino. Aí Jesus olha para ele e fala assim: está escrito também, adorarás somente o Senhor seu Deus, a Ele o exaltará. E naquele momento o diabo foge. Só que ele não desiste. Depois nós vemos, dias depois, que lá no horto do Getsêmani, ele chega diante de Jesus para trazer medo e desistência. Só que Jesus lutou e Jesus venceu. Porque Jesus, ele podia desistir naquele momento, porque quando Jesus ele entra naquele horto, ele começa a olhar tudo que ele iria passar lá na frente. Ele fala para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice, eu não vou aguentar os açoites com o azorrague,
Eu não vou aguentar os espinhos entrando nas minhas mãos. Eu não vou aguentar, ó Pai, os meus pés serem perfurados. Eu não vou aguentar ficar ali de pé naquele madeiro, olhando para todo mundo. Eu não vou aguentar a coroa de espinhos sendo colocada na minha cabeça. Porque o diabo mostrou o que ele iria passar. Só que Jesus estava disposto a vencer. E o Deus Todo-Poderoso mostrou para ele: filho, mas olha além da cruz, o que te espera. Você não entendeu, porque além da cruz, Jesus viu você aqui essa noite, triste, desanimado, derrotado, enfermo, com os pés longe, e Ele falou: por causa dos meus filhos, eu vou até o final. E às vezes nós não entendemos, e queremos usar das nossas próprias forças, e achamos que os pecados que nós cometemos, nós precisamos parar de ir para a igreja, precisamos parar de adorar, temos que fechar a Bíblia e deixar ela de lado, porque não temos mais santidades para adorar a Deus. É um pensamento egoísta, um pensamento errado, porque nós vemos aqui, Davi, ele pecou, mas ele buscou ao Senhor com intensidade, ele buscou ao Senhor a todo momento, a todo instante, porque ele queria realmente ser transformado, porque aquilo não fazia bem para ele, e se não fazia bem para ele, ele sabia que ele estava ferindo quem? O coração de Deus. E assim é conosco também, porque quando nós pecamos, nós não ferimos as pessoas, mas nós ferimos o coração de Deus. Nós precisamos entender tudo isso, para que Deus ele possa realmente estar entronizado em nossas vidas, para que o nosso altar seja levantado como um altar de verdadeiros adoradores, que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que o pecado que você cometeu não pode te afastar de Deus, mas vai te aproximar para perto dele, para que você possa ter mais intimidade ainda com Jesus. Só que as pessoas nos dias de hoje, elas pecam e se afastam de Deus. Está errado. Deus está te chamando para perto, Deus está te chamando para mudar a tua história, Deus está te chamando para dizer para você: és o meu filho amado. Então me prova isso, pastor. Abra comigo a sua Bíblia, no Salmos de número 51. Salmo de número 51, versículo de número 4. A seguir está escrito assim a palavra do Senhor: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas, e puros quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilos e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só que bonito, olha só que maravilhoso. Davi, ele havia cometido um pecado quando ele escreveu este salmo. Ele havia cometido um pecado de adultério e um homicídio, onde ele manda Urias ir à frente da peleja. E quando ele foi realmente responsabilizado por aquilo que ele fez, ele foi aos pés do Senhor e ali ele pediu perdão para Deus. Ele falou: Deus, eu sei que eu errei, retira tudo que quiseres de mim, mas não retiras de mim o teu Espírito, me faze mais forte, tu és justo, tu és verdadeiro. Só que hoje em dia as pessoas, elas não vivem dessa maneira. As pessoas, elas pecam, e
continua errando, continua falhando e fala: ah, Deus não me quer mais, eu quero ficar longe, e vão se afastando cada vez mais de Deus. Daí quando vêm, já estão atolados num lamaçal de lodo, ou seja, como Davi fala, num charco de lodo, aonde a impureza, o pecado, a injustiça, elas fazem parte da nossa vida e nós não conseguimos mais sair daquele lugar. Só que Deus está falando: ei filho, você pode ter caído em meio a uma areia movediça e você está ali preso, mas sabe por que você não afunda? Porque eu sou a tua rocha que te segura embaixo, te sustento para permanecer de pé, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha falhado, eu estou ali te sustentando para que você possa enxergar o seu erro e voltar a me adorar da maneira que eu quero que você me adore. Nós precisamos entender esse verdadeiro propósito, nós precisamos ser igual a esse homem, chegar diante de Deus e glorificar o teu nome verdadeiramente. Não tem como nós fazermos isso se nós não entendermos o nosso verdadeiro propósito, o verdadeiro plano que Deus Ele preparou para ser vivido por mim e por você. Busca o Senhor, entenda, se corrija diante de Deus. Não é Deus te corrigindo, mas é você que precisa chegar na presença do Senhor e se autocorrigir, porque senão você vai viver a sua vida dessa maneira que você está vivendo, errando, falhando sempre, e não vai conseguir desfrutar das promessas de Deus. Então você tem exemplos a serem seguidos. O historiador aos Hebreus diz: tudo quanto foi escrito foi para o conhecimento dos meus filhos, para que não venham a errar novamente. Ou seja, o Antigo Testamento foi escrito para nós para quê? Para que nós tenhamos conhecimento de tudo aquilo que aconteceu no passado, para que nós não venhamos fazer hoje. Então a palavra de Deus, ela se completa e nos direciona a viver o sobrenatural. Deus, Ele sempre trata os nossos erros, sabe com quê? Com misericórdia. Como assim, pastor? Deus, Ele vai tratar os nossos erros com misericórdia? 1 Crônicas, não precisa abrir, eu vou ler para você para que ganhemos tempo. 1 Crônicas 21, a partir do versículo 10, está escrita assim a palavra do Senhor: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu a execute contra ti. Olha só, presta atenção aqui um pouquinho, depois a gente continua a leitura. Se Deus, Ele chega para você hoje e fala: escolha 3 coisas, o que você escolheria? Qual seria a sua atitude perante isso? Se Deus falasse para você que Ele iria mandar os teus inimigos se apoderarem de você pelo teu erro, você aceitaria? Se Deus falasse que enviaria uma praga sobre a sua vida por causa do seu erro, você aceitaria? Se Deus falasse que iria te destruir a tua família, você aceitaria? Agora olha só o desfecho disso daqui, versículo 11. Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, faze a tua escolha, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor façam destruição em todos os termos de Israel. Vê agora que resposta hei de dar ao Senhor. Disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caí nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as tuas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Olha só o que Davi escolhe. Ele falou, Deus deu três palavras, que ele caísse em 2, ele caísse nas mãos dos homens, e em uma que ele caísse nas mãos do Senhor por 3 dias. E ele falou que eu caia nas mãos do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, porque Ele mesmo havia escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós queremos fugir de Deus e estamos errados. Às vezes nós queremos nos esconder de Deus, e você cá entre nós, quem aqui consegue esconder de Deus? Ninguém. Os olhos de Deus são como chamas de fogo, não dá para se esconder dele.
Ele está vendo todas as coisas. Você pode esconder de mim, você pode esconder dos seus pais, você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde nada. Não tem como. Deus, Ele te vê a todo momento. Você foi formado por Ele. Então nós precisamos entender que nós precisamos mudar a nossa conduta e entronizarmos Deus na nossa vida de uma maneira sobrenatural, assim como esse homem entronizou. Ele olhou e falou: eu pequei, eu errei, eu falhei. Deus, aqui o Senhor falou que não era para mim fazer o censo, para eu contar as famílias, os povos, porque isso era uma ordem para os sacerdotes fazerem, não para mim. Só que eu me precipitei, eu errei, eu fui lá e contei. Então agora as tuas mãos estão caindo sobre mim, porque eu desobedeci uma ordem do Senhor, e por ter desobedecido, que eu caia nas tuas mãos, porque o Senhor é rico em misericórdia. Ou seja, ele estava sendo justo. Ele estava falando: Deus, eu errei, então eu preciso ser corrigido, então me corrija, mas que eu seja corrigido pelo Senhor. E é isso que às vezes nós não entendemos, porque nós queremos nos autocorrigir e não deixamos Deus nos corrigir. E quando nós nos autocorrigimos, nós continuamos errando e falhando. E por isso nós precisamos mudar. Por isso nós precisamos entender que Deus, Ele precisa estar entronizado na minha vida a todo tempo, a todo momento. Salmo 34:10 diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Olha só que maravilhoso que Deus está dizendo para mim e para você. Quando nós buscamos ao Senhor, de nada temos falta. O Salmo 23, versículo 1, o salmo mais lido por todos nós. Sim ou não? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, ou seja, Ele está dizendo para mim: nada nos faltará. Então eu quero dizer para você: busque ao Senhor sem preguiça, adore ao Senhor a todo tempo, a todo momento. As pessoas hoje em dia têm preguiça de orar ao Senhor, têm preguiça de adorar ao Senhor, têm preguiça de meditar na palavra do Senhor, têm preguiça de estudar a palavra de Deus, têm preguiça de se aprimorar nas coisas que se relacionam ao ministério, às obras do Senhor, e por isso vivem sofrendo, querendo solucionar os seus problemas e não conseguem. Sabe por quê? Porque não conseguem dar o primeiro passo. Jesus está falando para mim e para você: dê o primeiro passo e o resto eu faço. Tenha uma conduta de adorador, entenda o verdadeiro propósito, porque se você entender, eu vou suprir todas as coisas na sua vida, e ponto final. Então busca ao Senhor sem preguiça. Sonhamos com sucesso, sonhamos com o fluir de Deus em nossas vidas, mas esquecemos realmente de ter uma entrega verdadeira ao Senhor. E Jesus, Ele quer mudar isso. E Jesus, Ele quer mudar essas coisas. Só que para isso nós precisamos viver uma palavrinha que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. E essa palavra eu quero que você repita comigo. Diga assim: Omets. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Omets. Omets. Você sabe o que você falou para essa pessoa? Coragem. Tenha coragem para mudar a sua vida, para mudar a sua conduta. Tenha coragem para mudar realmente aquilo que você quer da parte de Deus, porque quando você ter coragem, Deus, Ele vai fazer fluir não apenas uma fonte, mas um rio. Irá transbordar na sua existência, vai transbordar na sua história. Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele compreende a sua oração a todo momento. Mesmo quando nós não encontramos as palavras certas, Deus, Ele compreende a nossa oração. Às vezes nós estamos ali orando e estamos gemendo e não conseguimos dizer palavras nenhuma para o Senhor, mas só do fato de nós estarmos na presença dEle ali prostrado, Ele muda a nossa história. E é isso que Ele está querendo mostrar para mim e para você esta noite, que se nós entendermos realmente que se nós estivermos em Tuas mãos, as Tuas misericórdias, elas vão se renovar a todo momento, a todo instante na sua vida, porque Ele é bom. É isso que Ele está falando.
A minha alma, a tua alma, ela precisa alcançar o descanso do Senhor, porque Ele nos traz a salvação, Ele nos traz a alegria, Ele realmente nos revigora, para que vivamos sempre o extraordinário daquilo que Ele tem preparado. Não é a nossa própria força que vai conseguir vencer, mas Deus estando em nós, e nós nele, você pode ter a certeza que tudo é possível àquele que crê. Quem crê aqui que Deus pode operar um milagre? Quem crê aqui que Deus pode mudar histórias? Quem crê aqui que pode ser perdoado o pior dos pecados cometidos aqui esta noite? Então se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Jesus, ele tem algo novo a ser liberado para você. Jesus, ele tem algo especial para te dar. E às vezes você não entendeu. Só que esta noite, o Senhor, ele te chamou aqui para poder mostrar para você que o teu coração é diferenciado. O seu Deus, Ele quer que você venha buscá-lo de todo o teu coração. Ele quer que você venha buscá-lo de todo entendimento. Ele não quer que você fique parado. Ele está te chamando para uma nova história. Ele está te chamando para um novo tempo. E eu vejo que Jesus, Ele está triste com a humanidade. Porque hoje em dia, nós temos tempo para tantas coisas, menos para adorar ao Senhor. Nós temos tempo para fazer de tudo, mas não conseguimos tirar um tempinho para poder conversar com Jesus. Aí chegamos no culto e dizemos para Jesus que nós amamos a Jesus. Chegamos num culto e falamos, nós te adoramos, quando na verdade nós não adoramos. Quando na verdade nós estamos querendo apenas solucionar os nossos problemas físicos, humanos, mas estamos deixando Deus de lado. Não temos mais um tempo realmente para uma entrega verdadeira. E aí nós olhamos a igreja panca-rotas e falamos, nada acontece, as coisas não são mais como antes. Mas é porque nós vivemos uma dependência do homem. Se aquele homem fizer, se aquele outro fizer, eu também faço. Só que esquecemos que se nós não dermos o primeiro passo, fazermos aquilo por Jesus, Ele nunca vai se manifestar em nós como era no passado. E ficaremos apenas como o salmista diz no Salmo 126, e ficamos como quem sonha. Porque nós sonhamos, nós falamos assim, como era gostoso. E sempre falamos no passado, proferimos o verbo no passado e nunca no presente e nem no futuro. Só que esta noite, em nome de Jesus, toda barreira será quebrada. Esqueceremos o que foi, porque o que foi já se foi, mas o hoje será vivido por esta geração, será vivido por você, será vivido pela tua família, será vivido pelos teus. A sua casa vai desfrutar da glória inacessível do Deus de Israel. Você vai ver milagres acontecerem no teu meio, você vai ver os teus familiares serem salvos, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, você vai desfrutar de coisas que você nunca sonhou que viveria, porque você tem o pensamento que somente no passado Deus agia, mas a palavra dele diz que Ele é o mesmo hoje e será eternamente também. É o mesmo Deus que são dos nossos pais na fé, que está aqui no nosso meio, querendo nos saculejar, para que nós possamos entregar a Ele a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor.
não tem como dar errado a partir do momento que você se posiciona, a partir do momento que você entende o plano dele na sua vida. O milagre acontece, as coisas começam a mudar. Aquilo que estava ofuscando a tua visão da glória de Deus, ele começa a soprar esta noite na tua vida, porque você está se posicionando para que a glória dele se manifeste. Você está no lugar certo, você não caiu aqui de paraquedas, você veio aqui esta noite porque Deus ele está querendo te chamar para perto, por mais íntimo que ele pode ter de você. Então não deixe nada te atrapalhar, adore ao Senhor verdadeiramente, entregue a ele a sua verdadeira adoração, comece a orar, comece a clamar, não fique perdendo tempo, não fique esperando o louvor, não fique esperando as minhas palavras. A atitude é sua, a atitude foi de Davi. A partir do momento que ele tomou a atitude de reconhecer os teus erros, de se aproximar de Deus, Deus mudou a sua história, Deus o levantou, Deus o exaltou. E assim Deus quer fazer com você, assim Deus quer fazer com a tua família, mas o posicionamento é teu. Você que precisa realmente mudar a tua autoestima esta noite e falar para Deus: o pecado, ele não tem mais poder na minha vida, ele não vai mais me jogar para baixo, porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. E se você está entendendo o que Deus quer fazer com você esta noite, eu te convido a se posicionar, eu te convido a ser atraído pela glória, pela manifestação do teu poder e viver as tuas promessas, porque ele é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Porque se não fossem as misericórdias dele, nós já teríamos sido consumidos por anos atrás. Mas ele é misericordioso e ele está se renovando esta noite para poder te trazer para perto, para poder te mostrar que ele tem o controle de todas as coisas. Então eu convido você realmente a ter uma entrega diferenciada. Eu convido você a abrir os teus lábios e adorar ao Senhor em espírito e em verdade, aclamar ao Senhor e falar: Senhor, fui gerado em meio ao pecado, em meio ao erro, mas hoje eu estou aqui, Pai, com um posicionamento verdadeiro, com os meus olhos fitos no Senhor. Eu estou aqui porque eu sei em quem eu tenho crido, e a tua glória, ela há de se manifestar na minha vida, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus que opera o teu querer sobre as nossas vidas. Então adore ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Declare ao Senhor: esconda-me, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.